Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Força da técnica com Gabriel Alves. Gabriel, 25 anos depois, Portugal voltou a ganhar na Alemanha. Foi a segunda vez na história, num jogo muitíssimo bem conseguido, numa semana muito complicada, até para Roberto Martínez. 25 anos depois, com, de novo, o nome Conceição nas primeiras páginas daquilo que é a comunicação social. Depois de há 25 anos o pai ter feito um hat-trick, Chico Conceição, filho, fez o golo que virou o resultado para a vitória de Portugal. Quando Portugal perdia por 1-0, portanto foi ele que fez o tal primeiro ponto que levou Portugal naquele compromisso muito bem mostrado em Munique, face à Alemanha, de querer, portanto, disputar, de ser competitivo e de ganhar a partida que pudesse levar Portugal, esta geração, a mais um título naquilo que é, portanto, o cômputo internacional do grande jogo. Foram duas equipas que entraram em campo, talvez possamos dizer, com algum medo de perder. Portanto, com um futebol bastante mecanizado, de ambos os lados, com as formações muito cautelosas. Há que dizer que ambas as formações entraram sem alguns jogadores que não estavam em condições. Por exemplo, eu lembro aqui na Alemanha, não jogou um dos jogadores de melhor qualidade em termos internacionais, um dos grandes jogadores, um dos grandes médios do futebol mundial, que é o Musiala, e também não esteve presente o Rudiger por estar magoado. Na equipa portuguesa, Cancelo não pôde e, de facto, a falta de um lateral. E Vitinha, campeão europeu, digamos, eu chamo-lhe assim com todo o carinho, a abelha mestra do belo futebol do Paris Saint-Germain. Portanto, aqui também, na nossa seleção hoje, um médio de grande qualidade e de grande envergadura. Certamente, pela sua condição física, também não entrou. Mas havia de entrar, e quando entrou, lá mostrou porque é que é tal abelha mestra. Portanto, tivemos uma primeira parte mecanizada, onde, de facto, a Alemanha acabou por ser a equipa que esteve mais perto de marcar, e não o fez por duas grandes, enormes defesas em 2 minutos do Diogo Costa, uma aos 19 minutos e outra aos 21 minutos. Portanto, quando se vai para 0-0 para o intervalo, vai-se com essa sensação, ambas as equipas com uma tática defensiva, não é jogar à defesa, defensiva em termos de estar na postura do campo, embora com um bocadinho mais de Alemanha. Nenhuma equipa, a ideia que ficou, não se queria desequilibrar. Exatamente. Portanto, e falta na equipa portuguesa um jogador criativo, um jogador com fantasia, um jogador que conseguisse reunir, digamos, as cordas das bonecas e dar-lhes vida. Portanto, faltava isso. Faltava um jogador com agressividade. O Pedro Neto era um jogador e foi um jogador que fez o ataque ao espaço, à profundidade, mas faltava alguém com mais qualquer coisa, com mais espírito, e faltava de facto um lateral direito, porque a questão do João Neves entrar como falso lateral direito não trouxe também aquilo que se possa dizer grande benefício à equipa. Também não prejudicou, porque não foi culpado de nada, nem responsável por nenhum lance, mas também não trouxe aquela produtividade e aquele rendimento que, obviamente, se necessita no quadro geral. E a equipa alemã acaba por marcar um gol quando CR7 até poderia ter aberto o marcador antes. E depois é um gol polémico que, naturalmente, o Pedro Henriques, no seu sem falta, irá, portanto, escalpelizar com aquele pormenor e aquele detalhe que o nosso áudio-árbitro aqui no Observador tem. A verdade é esta. Acontecendo o golo da Alemanha, a Alemanha sentou-se um pouco, mas sentou-se, o tal criativo apareceu, Vitinha,
vai a jogo, notou-se logo. Chico Conceição vai a jogo, notou-se a sua agressividade e a sua profundidade, e há um lateral direito, o Semedo, vem a jogo. A equipa mudou. Toda a estratégia, toda a dinâmica, todo, digamos, o coletivo, toda a articulação e o compromisso, a atitude, portanto, dos jogadores, a tal atitude de bandeira da formação. E quem é que, obviamente, rasga, portanto, aquilo que é a Alemanha, frágil, é verdade, mas que estava sentada no 1-0, estava a jogar em casa, tinha o seu público com ela. É Chico Conceição. Um raio, uma canhota preciosa, maravilhosa. O tal jogador intempestivo, repentista, que tanta falta faz ao futebol. E muito bem, a partir daqui, então, Portugal, aos 63 minutos, tinha a igualdade e caiu em cima daquilo que é a Alemanha, que nunca mais se articulou. Esta é que é a verdade, mesmo fazendo toda uma série de substituições. E aos 68 minutos, CR7. Pois bem, CR7 pôs aquilo que os espanhóis chamam a remontada, portanto, revirou o resultado num passe excelente de Nuno Mendes e, obviamente, que em 200, são 137 golos em 220 jogos pela seleção. Eu acho que é uma marca muito importante. E como ele vai ali a caminho dos 1000, acho que as contas feitas vai 938, são 938, o que leva já a imprensa internacional a dizer CR7 até ao fim. Portanto, ele continua a ser a capa, digamos, dos jornais, ele continua a ser aquela figura importante, aquela bandeira que a seleção tem, o capitão que a seleção tem. Portanto, é assim, na minha perspectiva, tivemos um Portugal bem, sofre um golo de legalidade duvidosa, não adormeceu ao golo, não ficou pronunciado pelo golo, antes, pelo contrário, reagiu. Desde o banco o seu treinador, o Roberto Martínez, aos futebolistas dentro das 4 linhas, mostrando que não há só qualidade em X, não. Há qualidade variada na equipa e em quantidade. E os jogadores que entraram trouxeram criatividade, velocidade, repentismo e colocação. E isto é muito importante para uma equipa de futebol e agora aguarda-se que, de facto, a seleção nacional, na final, face quer à Espanha ou à França, amanhã saberemos quem é o adversário, tenha, de facto, a mesma pronúncia de compromisso, de atitude e de agressividade competitiva para ganhar troféus, para, de facto, nesta geração, voltar a ter um título que é extremamente importante para todos eles e para o país e para o povo que ama o futebol, tem paixão pelo futebol. Chapada de luva branca de Roberto Martínez? Acho Ou que é muito forte? Eu acho que não. Roberto Martínez, tranquilo, com charme, educação, correto. Roberto Martínez comete erros como todos nós, não há. E a verdade é que, nos últimos dias, aquilo que se lia e que se vê, portanto, é que Roberto Martínez é um treinador despedido. Portanto, o que, obviamente, a ser um treinador despedido... Contrato 2026, não é? Sim. Portanto, mas ele é um profissional e mostrou toda a sua capacidade profissional e os jogadores também, porque não ficaram perfeitamente, portanto, e muito bem. Houve um dos jogadores que foi dizendo que o Ruído fica lá fora. E é evidente que os jogadores sabem isto tudo, sabem tudo, só que já estão muito calejados. Lembre-se que Portugal tem, acho que é 14 legionários. Eles jogam todos, sabem. Tem uma cultura, digamos, disto do social futebol que ultrapassa muito o Portugal. Portanto, ao nível da comunicação social, nós temos uma comunicação social assim, a Itália tem assado, a Espanha tem cozido, a Inglaterra tem guisado, a Alemanha tem tutti-frutti. Portanto, há toda uma, digamos, e estes jogadores porque eles estão a jogar em grandes clubes e jogam, portanto, grandes cartadas e têm triunfos como têm desaires e percebem perfeitamente, sabem o que é as chicotadas psicológicas, o que é o povo a pensar por cada emblema, por cada país, portanto, o que são os dirigentes, o que é o negócio, portanto, aquilo que é o futebol. Eles estão todos dentro disso. São todos jogadores evoluídos, não são jogadores que estão, eu diria, atrasadinhos, só sabem jogar a bola. Não, são homens.
Isto é, de facto, uma situação que é preciso aqui dizer. Quanto à Alemanha, continua a não ganhar títulos há um tempo, e a verdade é que a Alemanha está longe de ser aquela máquina em que ela é que ganhava sempre. Não, agora a Alemanha vê-se, não ganha. Esta é que é a verdade. E Portugal, muito bem, pôs a nu todas as fragilidades da Alemanha pela qualidade, pela classe e pela atitude que teve no jogo de Munique esta noite. Para fechar, comece com o habitual, a tua força da técnica. Olha, eu vou falar da minha força da técnica e vou tocar no golo do Chico Conceição. Porque é assim, eu gosto de jogadores intempestivos, repentistas, acho que são importantes, são aqueles jogadores que do nada fazem a alegria. O povo diz, é isto que eu quero, é o que o meu povo gosta. E estes jogadores são de facto os grandes intérpretes. E na verdade, Francisco Conceição faz um golaço, porque tem uma decisão que é só dele, aquilo é só dele, e com uma capacidade, uma qualidade técnica, mete a bola lá no ninho, como eu digo, e o pássaro, Ter Stegen, nem a viu. Técnica da força. Olha, a técnica da força eu diria que foi mais a Alemanha, porque grandes jogadores da Alemanha, que são jogadores de muito boa técnica, o Wirtz marcou um golo, mas esteve aquém. O Kimmich foi um jogador muito procurado pela equipa, mas esteve aquém. O Adeyemi entrou na parte final, teve ali uns repentes, mas pouco ou nada trouxe. Portanto, foi muito mais força do que... E, no entanto, são jogadores que todos eles, eu acho que estão cansados, estão fatigados. Deram essa sensação. E depois tiveram, pela parte deles, um azar. Um adversário de grande qualidade, que foi Portugal, que pôs a nu todas as suas fragilidades, o cansaço, tudo, e que eles não tiveram capacidade de reagir. Portugal hoje pôs a nu uma Alemanha que tem muito que trabalhar para voltar a títulos. Força da técnica, que fica então disponível através de podcast, com a assinatura habitual de Gabriel E uma Alves. palavra mais para todos os nossos imigrantes que estiveram hoje presentes e que vivem, que não estiveram presentes, mas que vivem na Alemanha. Eles amanhã vão ser uns homens felizes quando se levantarem e chegarem aos seus trabalhos. Para eles, um grande abraço. Gabriel Alves na E Força. para todos os observadores, naturalmente. Exatamente. Olha, até à próxima, Gabriel. Até um dia destes.